Alteza, se você fez a aula 1, com certeza você já eliminou aí algumas etiquetas que foram grudadas em você, pelo externo, por pessoas, pelo mercado, por fórmulas genéricas. E nessa aula a gente vai continuar com foco no seu potencial máximo. Esteja certa nesta aula que você já está revendo os rótulos que foram herdados, as etiquetas impostas e aquele personagem que você estava sustentando por hábito e que de alguma forma estava destruindo você, destruindo a sua marca, aquilo que realmente você é. E hoje a gente vai falar sobre esse potencial máximo que não depende de personagem, depende exclusivamente de quem você realmente é. Não depende de reinvenção forçada. Eu preciso falar uma coisa para você, que a ideia aqui não é você virar uma outra mulher. É parar de tentar colocar energia em algo que você não é. Porque há um efeito rebote, você desperdiça energia. Então aqui a gente não vai trabalhar com promessas de 7 dias milagrosos, a gente não vai trabalhar aqui com ofertas infladas, a gente não vai trabalhar aqui com fórmulas mágicas. Vamos trabalhar com método, consciência e execução. Aqui não existe essa tal de fórmula mágica, existe atitude, estratégia, a sua própria fórmula bem aplicada. E o nosso objetivo aqui é a gente descobrir qual é a sua fórmula. A gente já começou. Se você não assistiu a primeira aula, ela é extremamente importante. Não faça os exercícios dessa aula sem fazer os exercícios da aula anterior. Todo ano a gente chega nessa etapa, no finalzinho, e aí vem várias promessas de você ter que se reinventar, de você ter que adotar uma outra postura, uma série de promessas mágicas, colocando você num ambiente de ansiedade extremamente tóxica. E isso pode até soar bonito, mas o que acontece é que é extremamente violento, principalmente para a mulher adulta que tem tantas atribuições e que precisa tentar todos os dias equilibrar vários pratos, o que é um erro, e a gente vai falar sobre isso em outro momento. Mas a verdade é que neste momento eu convido você a dar um basta a esse movimento que te violenta de forma inconsciente. Tem um filme que eu indico que você assista que se chama Erin Brockovich. Nesse filme, isso é muito claro que ela não muda para caber no lugar em que ela vai. Ela não muda a essência dela para ser aceita. Ela simplesmente leva quem ela é para onde ela está, contextualizando essa forma de ser, essa identidade, essa essência para esse novo ambiente. E aqui eu quero abrir até um parêntese que é muito importante. Se você está em um ambiente que te passa ou te dá uma certa ansiedade, um ambiente que parece que você não cabe nele, que você muitas vezes se sente oprimida, pequena, é um indício real de que esse ambiente ficou pequeno para você, ou que esse ambiente não é adequado para a sua identidade. Então, em alguns casos, é muito importante que você tenha esse filtro e chegue a algumas conclusões. Às vezes, essas conclusões, elas te levam a mudar de ambiente, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que mudar de ambiente para realmente explorar e alcançar o meu máximo potencial. Eu estou falando de ambiente físico, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de comportamentos. E também aconteceu comigo que quando eu já estava em um ambiente que realmente eu conseguia explorar o meu máximo potencial, eu tive que ir para um ambiente por questões, contextos que não dependiam necessariamente diretamente de mim. E nesse ambiente eu comecei novamente a me sentir um pouco coibida, um pouco reprimida.
E aí o que foi que eu fiz? Porque eu percebi que o ambiente que eu estava não era um ambiente ruim, mas era um ambiente mais desafiador, mas era um ambiente que também tinha oportunidades ali de crescimento. Mas eu trazia comigo uma certa indignação, porque eu estava bem na minha zona de conforto e eu tive que ir para um ambiente que aparentemente não era um ambiente que me apoiava. E eu comecei a construir, a gerar dentro de mim uma indignação. E o momento eureka está exatamente aí. Essa indignação virou a minha força. Melhorei mais ainda a minha comunicação, porque era a minha grande ferramenta, e a coragem que a gente tem que ter para protagonizar a nossa vida. E essa coragem virou estratégia. A nossa personagem lá, ela não se reinventou, ela se reposicionou. Você não precisa reinventar quem você é, porque, pelo amor de Deus, você é a pior pessoa do mundo para querer se autodestruir e criar uma coisa nova? Não. Muitas vezes o que você precisa é se reposicionar. E aqui está a pergunta central dessa aula. Presta atenção. E se realmente a grande oportunidade da sua vida, no seu novo ano, não fosse se reinventar, fosse se reposicionar, para que você pudesse realmente explorar o seu máximo potencial, fazer aquilo que realmente faz sentido dentro da sua essência, para maximizar os resultados da sua vida, dos seus negócios, da sua criação a partir de quem você é. Ao invés de desperdiçar energia em potencialidades, em habilidades, em talentos, você essencialmente não tem. Que para você conquistar essas habilidades, esses talentos, essas grandes reinvenções que propõe aí o mercado, você teria que ter tempo. Não se aprende aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não tem de uma hora para outra. E por que não você focar naquilo que realmente você já tem? Para que a melhor parte de quem você é, de quem você já é, ocupe mais espaço. A ciência do comportamento adulto já confirma isso. Quanto mais engajada você está, mais há crescimento em várias áreas da vida. Essas pessoas que realmente utilizam seus talentos, aquilo que você tem de melhor, de mais essencialmente positivo, elas tendem a sustentar-se mais tempo nos projetos e, consequentemente, apresentam melhores resultados. Mas para tudo isso dar certo, as suas metas elas precisam estar alinhadas aos seus valores internos, propósito, coerência, sentido, e não apenas a status, validação externa ou até mesmo comparação social. Comparação é algo que as mídias sociais provocam muito. À medida que as pessoas amadurecem, elas começam realmente a dar mais importância aos seus valores pessoais. E esses valores pessoais, quando você começa a dar mais importância a eles, você também tem como benefício o aumento do seu poder cognitivo e do seu poder emocional. Manter máscaras provoca exatamente o movimento oposto. Você reduz drasticamente a sua capacidade cognitiva e também a sua capacidade emocional. E qual é o momento eureka? O ponto eureka disso tudo é que quando você realmente se foca naquilo que realmente tem coerência com seus valores, você aumenta a sua capacidade de criatividade, a sua capacidade de decidir, de liderar, de executar. Você vai ter muito mais tempo para isso. Não vai ficar tão ocupada em sustentar máscaras e sustentar versões de pessoas que você não é, de personas que você não é. E quando eu falo sobre potencial máximo, eu não estou falando de você fazer tudo exaustivamente. É
é simplesmente você não desperdiçar energia naquilo que você não sabe fazer e pior, naquilo que você não é, sendo quem não te representa. Agora vamos para um exercício, como boa professora que eu sou. Vamos lá, a gente vai fazer 3 colunas. Na primeira coluna você vai escrever no que eu sou boa ou sou boa em. E ali você vai colocar coisas do tipo: sou boa cuidando, em cuidar, em organizar, em planejar, sou boa em escutar, ensinar, vender. Ou seja, são as competências reais, não aquilo que você acha que deveria saber fazer, mas sim naquilo que realmente você já faz essencialmente bem. Pode ser coisas do tipo conectar pessoas, se comunicar, enfim, são coisas que você já faz, ter empatia, habilidades que você já faz essencialmente bem. Na segunda coluna, você vai colocar o que você tem prazer. Tenho prazer em. Agora sim, não confunda prazer com ausência de esforço. É aqui que está exatamente o pulo do gato. O que é que você faz que, mesmo dando trabalho, que mesmo com esforço, não te esvazia energeticamente, te dá realmente prazer? É nesse sentido que você vai preencher essa coluna. E na terceira coluna, você vai colocar a frase assim em cima, o título: o que o mercado valoriza. Mas não é o que o mercado valoriza de forma genérico. É o que o mercado valoriza dentro do lugar que você ocupa ou quer ocupar. E aí inclui as pessoas que você respeita, os clientes que você quer ter. O que é que esse mercado valoriza? Agora, minha Alteza, olhe com calma, com tranquilidade, conectando os pontos, aplicando o pensamento crítico. Porque tudo que está nessas 3 colunas é a síntese da sua marca pessoal. É aqui que mora o seu talento único, o seu potencial máximo, a sua fórmula é você. Não em tendências no mercado, não em fórmulas genéricas, não em recursos padronizados, não em adições externas à sua essência. Muito menos na trend ou no formato da semana. E agora eu quero que você olhe com carinho tudo que você construiu nesta aula, nas suas colunas. Escolha um único recurso, uma única palavra, uma única frase que realmente você pode e deve se concentrar nos primeiros 90 dias do seu próximo ano. Aquilo que merece realmente o seu foco para o projeto de 2026. Não um projeto para testar tudo, mas um projeto para honrar, para aprofundar e para consolidar. E é exatamente aqui que nasce um dos pilares da fórmula é você. Não é uma inspiração, é um plano. Você precisa pegar tudo isso que você construiu até agora e transformar em plano, porque do contrário, você vai realmente desperdiçar, continuar desperdiçando energia em cursos, em palestras, em fórmulas, em padrões, em formatos, em trends, que realmente só vão minar a sua existência, o seu potencial máximo. Eu não sei como é que você vai aprofundar isso, mas podem ser 12 lives profundas ao longo do ano, podem ser um projeto piloto com um produto ou serviço que você quer lançar, um grupo fechado, uma mentoria enxuta, um produto que você quer lançar, um produto que nasce pequeno, mas alinhado. Você não precisa virar um foguete digital. O que você precisa realmente é ser protagonista do seu potencial máximo, da sua energia, do seu tempo, da sua capacidade de ser quem você é. É decidir todos os dias, de forma consistente, conscientemente,
onde o seu talento será investido e onde também não vale a pena investir. Isso é protagonismo adulto, sem drama, sem reinvenção, sem personagem forçado, sem fantasia. Agora que você já definiu aí a sua competência mestre que você vai trabalhar nos seus próximos 90 dias, essa potência que você vai concentrar o seu foco, eu vou anunciar já para você o nosso tema da próxima aula, tá? Mas antes disso, compartilhe esse conteúdo, se inscreve no canal se você não é inscrita ainda, dá o seu like e, muito importante, comenta aqui embaixo sobre a sua potência, aquilo que você vai realmente se concentrar. E também me dá o feedback, o que você está achando dessa aula, dessas videoaulas. Assim é melhor. E na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar o para quem. Porque, veja bem, não dá para ser protagonista falando para quem aparecer. Então, o nosso foco é a gente entender para que público, para que audiência, para que cliente a gente quer comunicar a nossa marca. E não esqueça, a fórmula é você. E ainda, rainha não desiste. Rainha descansa, reavalia a rota e continua. Queira bem, porque isso vai fazer bem ao seu coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.